Bom dia a todos. Hoje, como vocês podem ver, a movimentação aqui em cima está um pouco, tumultuada. Muitos amigos não se veem há tempos, Então, dá essa alegria toda. Atrapalhar o trabalho, Então, hoje, como foi divulgado aí nos murais do Paz e Amor, hoje nós teremos a nossa Assembleia Ordinária, que é para a eleição da nova chapa, referente ao período de 2026 a 2029. Então, meu nome é Vilma, e não na qualidade de secretária do Conselho Deliberativo da Casa, eu vou apresentar para vocês como vai discorrer aqui o trabalho. Então, nós seguimos todos os trâmites constantes do Estatuto da Casa, e nós convocamos essa Assembleia no dia 28 de agosto, de acordo com a cláusula 12ª, letra A, do nosso Estatuto, com o intuito de aprovar e eleger os novos membros da diretoria executiva e do Conselho Deliberativo da Casa para a gestão de janeiro de 2026 até dezembro de 2029. Assim, perante a presença de alguns diretores, conselheiros e perante a todos vocês presentes, eu passo a leitura do edital, que foi devidamente afixado nos quadros de ocorrências sociais aqui dessa instituição e foi amplamente também divulgado pelas mídias digitais, dentro do prazo legal. O edital foi o seguinte: ficam convidados para a eleição da nova diretoria executiva e conselho deliberativo os atuais e futuros diretores, conselheiros, dirigentes, colaboradores voluntários do Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus, para se reunirem nessa Assembleia Geral Ordinária, que está sendo realizada hoje, aqui na sede da Casa, 28 de setembro de 2025, em sua própria sede, durante o trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes. Então, agora eu vou passar a palavra para o nosso presidente do Conselho Deliberativo, o senhor Caio Grimaldi, e depois o presidente da Casa, o senhor Antônio Vilegas Della Corte, vai falar também. Tá? Muito obrigada. Bom dia a todos, eu sou o Caio, presidente do Conselho, e venho perante a todos atestar que todos os candidatos à eleição da nova chapa cumprem as condições estatutárias e o Conselho, então, cumpre a sua função de atestar que a eleição corre dentro do pleito estatutário e de acordo com as normas desta Casa. E agora a chapa será apresentada pelo presidente Antônio Corte. Obrigado. Tá bom. Bom dia a todos. Essa formalidade a gente tem que cumprir a cada mudança de estatuto. Nós criamos uma rotatividade de 4 anos mais 4 anos para os cargos de diretora, para a gente sempre ter renovação. E isso é importante. E é neste ano, nessa passagem deste ano para o próximo ano, que está saindo um grupo e entrando outro para tomar as decisões da Casa. Tá? Não quer dizer que as pessoas que estão saindo vão sair do núcleo, eles vão estar nos seus trabalhos normais. É só a parte administrativa da Casa que será tocada. Então eu vou apresentar para vocês quem são as pessoas que vão compor o novo grupo, para vocês conhecerem. Porque não é todo domingo que vocês vão ver eles aqui, Então fica estranho não conhecer as pessoas. Primeiro seria o Vitor, vai ser o novo presidente, vai me substituir. Vitor, vem cá, sobe aqui. O Abel, que vai ser o vice. A Anabela vai ser a nova secretária, que vai cuidar... Ela, na verdade, é quem manda mais na casa, O César não está presente, ele está assumindo a diretoria de doutrina. A Camila... Cadê a Camila? Camila. Essa é a mulher do dinheiro. Assim, ela cumprimenta a gente assim, faz parte, O Menezes, o Valdir Menezes, eu não vi ele. Tá viajando, tá legal. Valdir Menezes vai ser o diretor administrativo, cuida da lanchonete, livraria, parte de documentações e controle, que é a função em que o Vitor estava, atual do Vitor. O José Tadeu, que é diretor de patrimônio,
Tadeu? Eilo. O Tadeu que cuida do prédio como um todo, as alterações e manutenção. O Lucas, que é o nosso, cuida do jurídico, é o nosso advogado. Cadê o Lucas? Ah, está aqui. Ele é baixinho, eu não tinha visto ele. O Royce. Cadê o Royce? Está ali. O Royce, vem para cá. O Royce está assumindo a parte de eventos. Tá? Nós conhecemos muito o Royce por causa da alimentação. Todas as alimentações que nós temos no núcleo, sejam em eventos, sejam aqui, sempre foram controladas por ele. Agora ele vai controlar todo o evento. A Rita. Rita, cadê a Rita? Ah, está do outro lado. Da parte de comunicações. Ela está substituindo o Wagner, que está ali no controle. A Nara, que cuida da assistência social. Ela continua. Cadê a Nara? Está ali. Né? No conselho, permanece o Caio, que vocês já conheceram. Né? O Rodrigo passa a assumir a vice-presidência. Cabe todo mundo? Cabe. Né? O Francisco está afastado, ele fez uma operação, está no hospital. De conselheiros, o Marcelo, o Flávio... Estão por aqui? Bom. O Marcelo, o Flávio, o Sérgio Rufo. Pode levantar. A Vera Lucian. Não está, né? O Reinaldo e o Oscar. O Oscar, eu vi ele aí sim. Está ali na ponta. Né? Esse é o grupo que compõe a nova diretoria e conselho que vai tocar a casa pelos próximos 4 anos. Tá ok? Como é praxe, eu digo, se alguém tiver alguma coisa contra algum deles, fale agora ou cale-se para sempre. É assim, a gente deseja toda a sorte do mundo para eles, que quem está saindo sabe as dificuldades que tem. E eu posso falar em nome de toda a diretoria e conselho que estava aqui, que nós temos a responsabilidade e a obrigação de dar suporte naquilo que for necessário para a nova diretoria. Tá? Então, senhores, sejam bem-vindos. Tá? Gente, obrigado por esse tempo de vocês e libero para o trabalho antes que briguem comigo, porque eu estou... Tem dúvida? Não? Valeu, gente. Obrigado, hein? Que é? Ah, tá bom, faz. Não, eu deixo. Só hoje. Bom dia a todos. Após essa introdução da diretoria, né, da nova diretoria, cheia de desafios aí, vamos todos vibrar para que eles possam fazer uma boa gestão. O compromisso e a responsabilidade é grande, mas todos nós podemos contribuir, seja de forma voluntária, apoiando os nossos projetos.
e também vibrando bastante para que essa equipe possa dar continuidade a esse legado tão importante. Às vezes a gente acha que só o fato dele estar instalado só aqui na região do Tatuapé, mas a gente sabe que não, né? Temos a nossa casa lá em Guaianazes, o Caspage, o Crepade, lá em Ferraz. Então, assim, são muitas ações que têm a possibilidade de evangelizar, de acolher, de fazer esse trabalho fraterno. E um exemplo disso foi a semana passada, onde nós tivemos a nossa Feira da Solidariedade. Participaram, vieram na feira. A gente quer de coração agradecer em primeiro lugar aos doces, porque a nossa barraca estava recheada de doces, todos feitos com a contribuição de vocês, com a contribuição dos nossos voluntários aqui do domingo. Então, é uma barraca que a gente monta 100% com doações. Então, assim, o coração fica sempre quentinho mesmo, quando a gente recebe o carinho de vocês com os pratos deliciosos aí, foram todos vendidos e revertido, então, para as nossas ações. A gente tem um vídeo para agradecer aí a todos que participaram e, na sequência, a gente dá abertura ao nosso Evangelho. Só um carinho aí para agradecer mesmo a participação de cada pessoa. É um empenho muito grande dos voluntários também. Então vamos iniciar o nosso Evangelho, todos vamos vibrar agora, né? Vamos unir os nossos corações. A gente sabe que estar aqui numa manhã de domingo é uma escolha, então que a gente possa aqui exercitar a nossa melhor vibração. Unimos os nossos corações, as nossas mentes, juntamente com toda essa equipe espiritual que prepara esse Evangelho com carinho. Por isso que quando a gente entra aqui na manhã de domingo no salão, a gente é como se recebesse um carinho mesmo, um abraço. Então vamos iniciar. A mensagem vai ser lida pelo Eduardo, o Evangelho pela Gisele e as vibrações com a Dona Marina. Prece inicial Luciane e a final com o Roberto. E o palestrante de hoje, alguns de vocês já conhecem, é o nosso Paulo aqui, o Paulo Aguiar, que vai trazer um tema do Evangelho aí importante, né, que é o honrai vosso pai e vossa mãe. Então, todos nós vamos participar de forma muito ativa e muito carinhosa deste Evangelho. Bom dia a todos. Do livro Hora de Transição, de Carlos Abacelli, pelo irmão José. Luta. Vida é sinônimo de luta. Nada e ninguém vivem sem lutar. Lutou o Cristo sobre a terra, e a lhes prossegue lutando ele pela redenção da humanidade. Quem luta para alcançar determinado patamar
depois carece de continuar lutando para nele se sustentar e ganhar novo impulso a maior altura. Quando o espírito deixa de lutar consigo na tarefa do autoaperfeiçoamento, começa a lutar não contra os outros, mas em benefício dos outros. Bom dia a todos. E a mensagem do Evangelho de hoje, segundo o Espiritismo, é o capítulo 14, itens do 1 ao 9. Honrar pai e mãe, uma visão à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. O mandamento honra teu pai e tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar, assim, que o amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais, e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação desse mandamento. Bom dia a todos. Vamos então à nossa prece. Primeiramente, fechando os olhos, esquecendo tudo o que acontece lá fora, concentrando aqui nesse momento. Vamos agradecendo a Deus Pai, o dom da vida, e a cada oportunidade que nos é apresentada a todo momento, de melhorarmos como seres humanos. E o Evangelho de hoje que nos trouxe essa mensagem de honrar o pai e mãe, assim como nos vai ser apresentado pelo nosso amigo Paulo. Vamos repensar nosso papel familiar e refletir muito sobre o que nosso colega passará para nós. Ele que preparou essa palestra com tanto carinho. Que tenhamos todos bastante concentração e que tenhamos um bom aprendizado. Que assim seja. Bom dia a todos. Vocês não querem que eu fale, né? Bom dia, gente. Bom dia. Muito bem. Agora, né, aqueceu até meu coraçãozinho aqui. Bom, nós vamos falar sobre um tema do Evangelho, né? Segundo, mas eu vou usar uma ótica. Mas antes de começar a falar sobre essa ótica, eu vou justificar por que eu vou usar essa ótica, tá? Porque o que acontece? Eu, na atual situação, eu já perdi meus pais, eu já tive uma vida muito longa com eles, né? E com certeza eu obtive alguma maturidade por isso. Então, se eu for falar sobre essa ótica, vai ter muita gente jovem que não vai conseguir entender algumas questões que são muito particulares. Então, eu vou contar um pouco da minha história e eu queria que, paralelamente, vocês fizessem essa mesma análise aí, particularmente, né? E aí a gente vai entrar nessa visão que deve abarcar todo mundo dentro do mesmo, seja jovem, seja idoso, a gente vai conseguir ver esse tema de forma única e conjunta. Bom, eu até os 15 anos, se eu falar para vocês... Primeira coisa, né, vamos só lembrar. Por que esse tema ele é tão complicado para a gente hoje? Primeira coisa, vamos fazer uma conta de padeiro? 100 anos atrás, a nossa última encarnação. Conta de padeiro. Qual era a longevidade que existia naquela época? Média de 42 anos. Qual era a chance de você ter convivido com pais idosos? Baixíssimo. Vai mais 100 para trás. A longevidade só caía. Aí você coloca a distância. 30 quilômetros hoje na cidade, merreca. 30 quilômetros a cavalo, complicado. Então, tudo só dificultava essa vivência, convivência, né, com o idoso. Teve pouco. Logo, a atual conjuntura faz com que nós não tenhamos dentro de nós alguns valores muito claros, que é a convivência com o idoso e com os netos. Por que os avós estão tão contentes
com a convivência, porque é uma novidade. Vamos falar que a gente teve essa novidade lá atrás, também não é muito verdade, porque a gente tendeu, né, a desencarnar cedo. Então são valores que nós estamos começando a construí-los agora. E aí o que eu fiz? Eu falei, deixa eu fazer uma análise minha, e vocês em paralelo façam a sua. Vamos fazendo aí uma revisão. Até os 15 anos, eu tinha a visão do meu umbigo, né? O jovem, o adolescente, está muito preocupado com o seu dia a dia. E eu não fui muito diferente de todo mundo. Eu queria crescer, estudar, ter um futuro. Como todo homem é brifado. Talvez a mulher tenha outra visão, mas não importa. A gente está muito... Eu casei cedo, com 20 anos, né? E aí, rapidamente, eu comecei a perceber algumas coisas, alguns valores que foram despontando em mim, né? Tipo, o meu pai tinha um gosto muito especial por crianças, mas crianças educadas. Meu pai tinha uma ojeriza de crianças mal educadas. E eu me preocupei muito com isso. Então, quando eu estava fazendo essa análise, eu comecei a perceber que ali eu estava tendo uns valores de honrar a meu pai, de preocupado, e isso eu consegui, porque as minhas filhas sempre foram muito cordatas, muito educadas, e meu pai tinha um sorriso de ponta a ponta quando via as minhas filhas, e isso me dava uma satisfação muito grande. Então, quando eu faço essa análise, eu começo a ver que eu tinha rompantes desse tema dentro de mim, que eu não fazia ideia que era isso. Estou fazendo agora porque eu estou analisando o tema. Mas eu tinha essa preocupação de meu pai e minha mãe terem nas netas alguma coisa que eu pudesse devolver para eles, de felicidade, que eu não pude dar, não porque eu era criança, eu não fazia a mínima ideia o que fazer com os pais quando você tem 4, 5 anos. As minhas netas, eu ia, né, minhas filhas, netas dele, eu ia meio que, olha, o vovô gosta disso, o vovó gosta daquilo, eu fui direcionando, e eles ficavam contentes. E eu comecei a perceber que eu estava desenvolvendo algumas coisas nesse sentido, né? E aí foi passando, eu fui começando a perceber algumas coisas nesse sentido, porque as minhas filhas, como todas as filhas, dão trabalho. E aí eu comecei a pensar, caramba, eu dei esse trabalho? Aí eu comecei a olhar, dei. Eu era bocudo, eu era questionador, né? E aí eu comecei a perceber. Mas note, eu não tinha esse valor. Eu fui, talvez por respeito, por alguma coisa, eu fui montando esse quebra-cabeça, e eu só estou percebendo isso porque eu peguei o tema e falei, por que me deram esse tema? E comecei a montar esse quebra-cabeça, comecei a analisar que é uma construção de valores, né? E que cada um tem a sua própria construção. Por isso que o tema, ele é disparo nas várias pessoas. Que cada um, pelo bem e pelo mal, está construindo ele dentro de si, através dos seus relacionamentos e daquilo que se dá a perceber. Né? Eu não me apercebi que aquilo era um honrar. Né? Depois, quando eu comecei a ter minhas filhas mais adolescentes, eu falei, puxa vida, quanto trabalho eu dei. Porque as minhas filhas me deram trabalho. Né? Elas despontaram com tudo aquilo que a gente sabe do Espiritismo, que desponta com a nova personalidade. Nossa, aí eu falei assim, aí eu comecei a entender o valor que foi da minha mãe ter batido de frente comigo, inúmeras vezes, me colocando no caminho. Mas isso veio, por isso que eu falei que eu só posso ver sobre a minha ótica quando eu vejo o contexto, e aí vocês têm que ver também esse contexto. E notar, né? E o ápice disso foi numa determinada época que a minha mãe estava com dificuldade de já começar a se locomover sozinha, que ela era muito independente, muito. Bota independente nisso. Quem conheceu minha mãe sabe que ela era muito independente. E ela começou a se sentir constrangida porque ela estava dependendo dos filhos. Aí ela teve uma conversa comigo, com a minha irmã, e falou, a partir de agora, eu não farei a feira sozinha, vocês terão que me ajudar. Literalmente. Os outros termos, mas foi exatamente o recado. Todo sábado de manhã eu estava na casa dela, pegando ela pelo bracinho, indo na feira, fazer a feira. Ali eu comecei a despontar algo nesse sentido. Eu não me senti revoltado, eu não me senti triste, eu me senti devolvendo um pouquinho do que ela me deu. Mas veja, eu não tive essa vontade.
Ela me obrigou. Ela falou, eu não tenho condições de fazê-lo e vocês precisam fazer por nós, por mim. E eu comecei a entender. Note que o valor veio sendo construído aos poucos. E eu acho que isso vai acontecer com vocês também. Mas aí eu pensei no tema, eu falei assim, eu acho que não é o caminho. Eu acho que o caminho é a gente entender por que eu tenho que honrá-los. Qual é o estofo, qual é o material básico que deveria... Veja, nós somos pessoas racionais. Só que a racionalidade depende, para tomar decisões corretas, depende de conhecimento prévio. Conhecimento esse que eu fui buscar para esse tema. E a gente vai começar a perceber que tem mais coisa que nós deveríamos considerar e que eu não considerei. Eu só considerei isso que eu passei para vocês até agora. Eu vim construindo alguns arremetos de honrar, de respeitar, mas porque, sei lá, algum valor dentro de mim clamou por isso. Ninguém veio para mim e falou, olha, você tem que honrar por causa disso, daquilo. E eu acho que isso é uma construção em cada um. Agora eu vou trazer alguns dados que me assustaram quando eu também estudei isso, né? Que é sobre o aspecto biológico, psicológico, social e espiritual. Vamos lá. Vamos criar uma utopia, porque aí quando você cria utopia, você consegue entender um pouco dos que eu vou falar em seguida. Criamos um ambiente seguro, onde ele é seguro, apesar de não ter ninguém, e ele tem alimentação que a gente não sabe de onde vem, mas vem. Ok? É uma utopia. É alguma coisa que a gente não acredita que exista, mas vamos supor que... Aí eu ponho uma criança recém-nascida lá. Para a gente ter uma ideia, põe um canudinho na boca e vai... E a criança cresce. E ela cresce, e ela cresce. E aí diz a lenda, né? Se você vai procurar as médicas, eu tenho uma médica aqui de plantão, uma que eu conheço, pode ter mais, tá? Que até os 6 anos de idade, a criança não faz nada de forma estruturada, organizada e segura. Peraí, eu tenho um local onde é seguro e ela está sendo alimentada. E até os 6 anos ela não faz nada aqui. O que acontece dentro desse período? Se não houver, eu não vou usar pai e mãe, porque eu quero deixar mais abrangente. Se não tiver o cuidador, porque não obrigatoriamente pai e mãe, é obrigatoriamente o genitor, é aquele que cuida. Então o cuidador, a gente acha engraçado, as mães de plantão, os pais de plantão, aquelas brincadeiras que a gente faz com a criança pequenininha, bababá, bebê, bubu, fala papai, papapá, a gente acha que aquilo é tudo uma besteira, né? Mas se você for olhar sobre a parte biológica, estrutural, você está estimulando a criança a falar. Quantas fonoaudiólogas fazem isso como exercício? E você passa anos ensinando seus filhos a falarem. Aí os nossos filhos, né, as crianças, os adolescentes que estão aí de plantão, reclamam quando o pai fala não, quando a mãe fala não, quando o cuidador fala não. Mas qual é a saída que nós temos quando você recebe um não ou uma negação? Ou você reclama para convencer o pai e a mãe que sim, ou você acha um jeito de teimar ou fazer alguma coisa. Aí você fala assim, não, mas meu pai está me fazendo... Ele está fazendo você criar sinapses. O que é sinapse? É a ligação entre 2 neurônios. Traduzindo em miúdo, é a sua inteligência sendo construída. Até nisso, os nossos pais, de uma forma desconhecida, porque a gente não faz ideia que faz isso, mas esta interação do dizer não, do orientar, do trazer a habilidade, está construindo. As vacinas, os cuidados. Se eu não consigo fazer nada até os 6 anos, quem fez por mim? Quem já leu o livro sabe muito bem quantos são os espíritos, e eu passei por inúmeras situações, a minha amiga ali vai lembrar disso, de mães que vêm aqui e que o filho ou a filha chora muito. E a orientação é, vai no bercinho quando ela está dormindo e fala para ela, filha, mamãe está aqui, você não está sozinho.
Você não estará sozinho, estaria no dia seguinte ela acorda mais calma. Por quê? Você já imaginou um espírito milenar encarnando num corpo que ela não consegue fazer nada e ela não se sente segura no meio dos seus cuidadores? O que sobra para ela fazer? Chorar. Sentir medo. E esses somos nós. Hoje adultos, hoje aptos, mas até os 6 anos, dependendo de um cuidador. Nosso pai, nossa mãe. Que a utopia não trouxe, a comida não vem de graça, ela não é preparada. Então todo esse cuidado até os 6 anos inexiste se não tiver o papel deles. E o que é o nosso corpo naquela construção? Construindo as sinapses que são estimuladas por quem? Pelos nossos cuidadores. Olha a importância deles para isso que vocês são hoje. E eu até fazer esse estudo, não tinha isso de forma clara. Nós não temos dúvida que é importante. Mas a hora que você estuda tecnicamente e que põe no seu racional essas informações, eu preciso honrá-los. Por quê? Esta encarnação que você tão feliz, eu vou usar você porque você é o exemplo de felicidade, dependeu lá atrás dos seus pais. Esta encarnação que hoje nós temos inúmeras dificuldades, elas só não são maiores porque nós tivemos os cuidadores. Se eu sou inteligente do jeito que eu sou, em boa parte, porque veja, uma coisa é criar sinapses, depois colocar o conhecimento lá. O conhecimento depende de nós, que foi buscar ou não. Uma parte eles deram, mas uma parte não, eu fui buscar. Eu posso não querer buscar, mas a sinapse eles deram. Que eles disseram não, eles disseram sim, eles brincaram, eles correram, eles jogaram, eles mostraram. O que tinha de estímulo, eles deram. Bem ou mal, eles buscaram. Então, se hoje eu tenho tudo que eu tenho hoje, lá atrás tem esse aspecto. Então, acidentes domésticos, higiene deficiente, erros. Quem que fez isso para a gente até os 6 anos? E aí a sobrevivência, com risco reduzido e alguma autonomia sustentável, só começa a acontecer efetivamente a partir dos 13 anos. Quem que cuidou da gente e deu sustentação e disse... Veja, por que eu estou salientando tanto não? Você concorda que se nós não tivéssemos um monte de não até os 13 anos, quanta besteira nós faríamos? E foi a experiência, o cuidado, a sapiência que eles adquiriram até então, que fez com que a gente não fizesse tanta besteira. E hoje o que a gente guarda deles? A bronca por não ter deixado a gente fazer um monte de coisa. E não a gratidão por não ter deixado de fazer um monte de besteira que eu ia fazer. Você sabe quanto está faltando de informação? E eu estou falando isso olhando no espelho. Pena, mãezinha, eles estão do outro lado agora, não dá tempo. Então não precisa mudar nada num primeiro momento, mas começar a construir uma teia de valores esses que vão sustentar atitudes que muito provavelmente vão ter embates. Muito provavelmente não vão concordar em tudo. Concorda, meu amigão? Mas o respeito. Por quê? Porque ele merece. Ele pode ser bocudo, ele pode ser teimoso, mas se hoje tu está na posição que está, em parte depende dele, dos seus cuidadores. Então, na sua relação, no seu funil de racionalidade, um degrau dele tem que estar lá. Quem falou o que falou? Foi meu pai e minha mãe? Vamos trabalhar a resposta adequada ao merecimento que ele já o tem. Preciso
preciso de um recurso para ajudá-lo. Vou trabalhá-lo porque que quem está precisando desse recurso é quem me trouxe até agora. Então, note que a hora que eu coloco... E eu estou falando apenas de aspectos biológicos, né? Porque depois dos 16 aos 18 anos, começa o referencial. Ou para ser combatido, ou para ser utilizado. Alguns combatem, outros utilizam, e outros combatem e utilizam ao mesmo tempo. Mas não importa. Você só está combatendo o referencial porque te deram um. Se é bom, se é ruim, a partir dessa idade, tu é responsável pelo seu referencial. Não dá mais para culpar o outro. Tu já é responsável por você. E a gente continua, eu vou dizer por mim. Aos meus 15, aos 21 anos, não, aos 20 porque eu casei aos 20, né? Então, depois dos 20 já não briguei mais com a minha mãe, né? Mas até os 20 eu briguei muito. Por quê? Porque eu era bocudo, eu era teimoso, eu achava que ela fazia tudo errado. Eu demorei a minha fase de filhas para entender que metade, se não muito mais, ela estava certa. Por isso que eu falo, né? Demora a gente entender. Por isso que as brigas, né, os reconhecimentos não aparecem. Ou o que eu diria para você é o seguinte, agora com as informações, antecipa o reconhecimento. Né? Pondera um pouco mais as divergências. Respeita um pouco mais a forma de contrariar. Ninguém está dizendo que você precisa dizer amém aos seus pais. Quer dizer que tem formas de dizer não. Então, os acidentes domésticos, por que eles não ocorreram? Porque teve alguém, um cuidador que ficou de olho. Problemas de higiene. Se hoje a gente gosta de tomar banho... Eu vou dar um exemplo, né? Meu pai viajava, na época, as estradas eram todas de terra. Ele passava semanas viajando. Hoje você vai até o Rio, dependendo do caminhão, em 6, 7, 8 horas. Naquela época que as estradas eram daquele jeito, era mais de dia. Não tinha posto como tem hoje. Então o que meu pai fazia? Tomava banho quando voltava, uma vez por semana. Depois, quando ficou mais velho, dificuldade, para tomar banho porque ele gostava de tomar banho uma vez por semana. E hoje, por que vocês gostam de tomar banho todo dia? Porque alguém grudou o dedo aí, né? Eu falei que ia pôr super bom de lá no tomar, quando ele precisasse não tirasse mais. Mas veja, note que todos os costumes, e aí você, quando adulto, você pode falar assim, tem algum costume que eu não gostei. Você tem a opção de trocar. Mas se eu não tivesse te dado nada com o cuidador, agora você não teria como usar. Eu estou usando meu pai como exemplo. Ele teve, na fase de solidificação, né, de adulto, não precisar tomar banho. Ele se acostumou com isso. E aí, quando adulto, a dificuldade que nós tínhamos de fazê-lo. Mas o que acontece? São valores. Valores esses que nós estamos recebendo. Negligência da saúde, vacinas, doenças, agulhas, agudas, déficit emocional. Quantas são as pessoas com déficit emocional? Querendo que os pais deem mais alguma coisa por algo que, eventualmente, até eles não sabem como dar. E a gente os culpa por isso. Por que a gente culpa por isso? Porque esquece que eles deram uma bruta estrutura. Mesmo sem saber que a gente deu. Mas faltou uma parte. Só que se você vai olhar a estrutura do pai ou da mãe, eles também não têm. E aí faltou. Só que a gente, como filho, faz o quê? Estica o dedão, né? Culpado. A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, né? Essa frase é boa, né? A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Os meus pais são culpados pelo meu déficit emocional. Mas quando ele ocorre quando? Quando eu já tenho capacidade de refletir. Tomada de decisões erradas. Olha, eu dei um exemplo na primeira palestra que eu achei ótimo, né? Toda vez que eu ia querer fazer alguma coisa, minha mãe, né? Esticava a mãozinha dela, né?
Falava assim, faz para você ver. Viu, né? Dava um passo para trás. Mas isso ela me ensinou, né? Quando eu estou na rua, quem que é o poder vigente? A polícia. O cara que está dirigindo o carro, ele pode ter uma arma, ele pode ter um poder maior que o meu, controle-se. Ela acabou me ensinando, de uma forma indireta, outros valores para lidar com quem tem mais poder que eu. E ela tinha. Eu era moleque. Eu nunca usei, nunca pensei, né, em revidar. Minha mãe vinha atrás de mim me bater, a gente fugia. Não tinha essa percepção de revidar. Era mais a tipo, deixa eu fugir porque eu estou merecendo. E pega para quem te quer. Não tinha aquela ideia que ela, se ela bater, vai levar. Nunca passou isso. A gente sabia que tinha feito alguma tranqueira e merecia uma reprimenda. Né? E aí, estes valores que ela veio me trazendo, indiretamente, me mostraram o respeito ao poder. Sem pais cuidadores, não há sobrevivência nos primeiros anos. Não há. Funções dispensáveis, manter a vida. Eu pus a utopia, mas a utopia não existe. Não há como você viver até os 6 anos sem amparo. Ensinar habilidade, linguagem, segurança, regras sociais. Quem que passa? A televisão? Certo ou errado, torto, ou são os cuidadores. Transmissão de valores, ética, fé, convivência. A evolução humana prolongou a infância para permitir mais aprendizado. O papel dos pais é vital nesse tempo. Então, garantir a sobrevivência física, educação moral, exemplos de conduta, socialização. Quando a gente fica falando, não pega o brinquedo do amiguinho, tudo isto, indiretamente, é aprendizado. Quando uma criança tem que lidar com o não, ou a frustração de não ter alguma coisa, ele está construindo sinapses que vão torná-lo mais apto emocionalmente no futuro. Só que a gente fica com a bronca do pai e da mãe que disse não às nossas necessidades, às nossas querências. E não entendemos que o distúrbio lá nos 4, 5, 6, 7 anos construiu em mim uma capacidade que eu vou usar depois. Que é construída lá, mas que é usado depois. Reforço de valores, orientação escolar, proteção contra riscos, até as broncas, restrições e reprimendas nos auxiliam no desenvolvimento. É o que eu estou falando. Cada não que você recebe, que você tem que lidar com essa frustração, ou tentar convencer seu pai ou sua mãe pelo sim, o que você fez? Construiu, engendrou uma solução na sua cabeça. Como você tem 10, 8, 10, 12 anos, você está criando sinapse. Está se tornando uma pessoa inteligente. Então, o vínculo espiritual, né, é óbvio que os nossos pais têm um objetivo em nos cuidar, eles não estão nos recebendo à toa. Cuidar de um filho é uma missão sagrada. Gratidão não significa ignorar falhas, mas reconhecer que sem eles a encarnação e o aprendizado seriam impossíveis. Não é reconhecer que o pai não errou, a mãe não errou, mas saibam da importância deles mesmo errando. Então, reconhecer e valorizar o esforço feito, cuidar dos pais na velhice, porque ela apareceu, essa encarnação, ela está aí, ela é uma evidência, ela é uma necessidade. Perdoar falhas, compreender limitações humanas, ele também teve limitações lá atrás, e manter laços de respeito e gratidão, mesmo em discordância. Ele já está me olhando. Bom, leitura final. Eles não sabem que eles me tiraram um monte de tempo, né? A gratidão aos pais é o primeiro exercício de reconhecimento que a vida nos pede, pois sem eles não haveria vida física nem um ambiente para a nossa evolução espiritual. Um bom domingo a todos, que Jesus nos abençoe.
Então, depois dessa palestra tão amorosa, que aqueceu os nossos corações com todas essas recordações, nós vamos assim nos preparando para recebermos o nosso tratamento espiritual, que é o que aqui nós viemos buscar, além de todo este aprendizado. Então vamos abrindo os nossos corações naquela energia de amor, vamos deixando os nossos pensamentos bem tranquilos, bem serenos, nos ligando com essa espiritualidade amiga que está presente para nos auxiliar neste momento. Vamos assim recebendo o nosso passe, que é aquele tratamento espiritual, onde vão cuidando das nossas energias, liberando as nossas dificuldades e nos trazendo paz, harmonia e equilíbrio. E assim nós vamos mentalizando uma luz bem grande, uma luz imensa, como um sol. E desse sol vão jorrando como uma chuva de luzes sobre o nosso coronário, que o nosso coronário se encontra bem no alto da nossa cabeça. E essas energias douradas e brilhantes vão envolvendo todo o nosso cérebro, com muita energia, com muita luz, com muita paz, com muito amor. E essa energia dourada e brilhante vai descendo na nossa testa, onde nós temos o nosso chakra frontal, vai harmonizando, vai nos asserenando, nos trazendo bem-estar. As energias descem suavemente para a nossa garganta, onde nós temos o laríngeo. Vai transformando as energias, vai harmonizando, vai nos tranquilizando. Vai descendo para o nosso coração, onde nós temos o nosso chakra cardíaco, onde vai harmonizando o nosso coração, liberando de toda e qualquer amarra, de toda e qualquer negatividade, ajudando o nosso coração a se transformar em amor e em luz. Essas energias vão descendo suavemente e vão para o nosso gástrico, no nosso estômago, onde ele vai limpando, retirando toda e qualquer energia pesada, toda e qualquer energia negativa, transformando intensamente todas as energias, descendo para o nosso genésico, onde vai harmonizando todas essas forças criadoras que trazemos nesse chakra. Vai descendo pelas nossas pernas, pela frente das nossas pernas, circulando pelos nossos pés, subindo pela parte posterior da nossa perna, até o início da coluna, onde nós temos o nosso básico. E ali essas energias do nosso básico, que são as forças, as energias retiradas da terra, que vão transformando essas energias, que vão nos dando sustentação, equilíbrio e força. Essas energias sobem lentamente pela nossa coluna, vai trabalhando vértebra por vértebra, harmonizando e tratando toda a nossa coluna, libertando-a de toda e qualquer negatividade, parando no nosso bulbo, onde vai tendo aquela explosão de luzes, de energias, que vai assim dando aquela sustentação básica para todo o nosso corpo, subindo mais um pouquinho para o nosso coronário, onde se fecha o círculo de luz. E assim, o nosso físico fica todo trabalhado, energizado e pronto
para as nossas atividades diárias. E agora que recebemos esse tratamento de amor e de luz, nós vamos fazendo aquela nossa vibração amorosa para os nossos lares. Vamos mentalizando o nosso lar, bem harmonizado, bem tranquilo, sereno. Vamos convidando Jesus a adentrar ali. Aquele Jesus alegre, sorrindo, de braços abertos. E Ele vai abençoando todo o nosso lar, abençoando os nossos familiares que lá ficaram, as nossas águas, os nossos alimentos, deixando todo o nosso lar envolvido em luz, paz, harmonia e muito amor. Fazendo agora aquela vibração amorosa pelo bem universal, que possa haver paz e harmonia em todo o universo, vibrando pelo nosso planeta Terra, vibrando intensamente pelo nosso Brasil, que as energias de paz e de amor possam envolver intensamente o nosso Brasil. Vibramos intensamente por Brasília, que ali a luz do Cristo possa jorrar sobre todos aqueles ambientes, iluminando mentes, iluminando corações, para que deem uma direção justa e amorosa a todo o nosso povo brasileiro. Vamos vibrando assim, aqui por São Paulo, onde tantas criaturas vivem e convivem. Que a luz do Cristo possa envolver a tudo e a todos, em todos os cantos e recantos, onde houver dor, onde houver sofrimento, que ali possa ser derramado o bálsamo consolador, ajudando a toda essa nossa humanidade a transformar pensamentos e sentimentos, para que a nossa humanidade se transforme em seres melhores, mais amorosos, mais capacitados e mais iluminados. E assim, Pai amado, com todas essas vibrações de amor, de luz e de paz, nós vamos vibrando por nós mesmos. Cada um vai fazendo uma vibração amorosa por si mesmo, pedindo a Deus que ampare, que proteja, que dê a sustentação para toda esta semana e que no próximo domingo possamos estar todos aqui reunidos novamente em nome do nosso Cristo. Que assim seja e graças a Deus. Vamos pedindo ainda para a espiritualidade amiga, as equipes médicas, enfermeiras, socorristas do espaço, que possam trazer aqueles medicamentos necessários para cada um de nós, colocando em nossas águas essas energias de tratamento espiritual, de restabelecimento e de cura. Que cada um possa receber de acordo com o seu merecimento. Que assim seja, graças a Deus, e assim nós vamos pedindo a nosso companheiro ou companheira que faça a prece de encerramento. Que assim seja e graças a Deus. Vamos aguardando a finalização do passe antes de fazermos a prece final. Continuemos nessa vibração de amor para manter este campo e essa energia, exercendo em nós a gratidão por este momento do passe. Então vamos
nesse momento que já estamos repleto de todo esse amor que a espiritualidade nos dispersou, nos preencheu. Vamos fechando os nossos olhos e elevando o nosso pensamento ao mais alto, trazendo a figura do Mestre Jesus, e nesse momento agradecendo profundamente por esse momento de aprendizado tão profundo, em que observamos o ciclo da passagem da vida de uma geração para outra, onde são passados valores, conhecimentos, espiritualidade, e assim vai suceder através de nós e de outras gerações. Como assim também uma gestão da diretoria está se findando e passando para outra, e assim esse ciclo da vida, esse ciclo do amor, esse ciclo de Deus vai transmigrando por todos nós. Então vamos agradecendo profundamente tudo que vemos recebendo de todas as partes. Deus vem nos provendo de todas as formas possíveis e imagináveis. Então vamos, nesse momento, sentindo esse amor dentro de nós e expressando ele por todas essas pessoas. E assim vamos agradecendo, desejando uma semana repleta de vida e amor a todos. Que assim seja.
em Jesus.